Legalizou? Não é bem assim. Veja o que muda em decisão sobre a maconha. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira, 25, por 8 votos a 3, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Contudo, há muita gente confusa achando que a droga foi liberada no país. Não é bem assim. Descriminalizar é diferente de legalizar. O que o STF decidiu é que se uma pessoa for pega pela polícia portando a droga, ela não estará cometendo um crime, mas ainda estará sujeita a uma sanção administrativa, que pode ou não ser aplicada, pois continua se tratando de um ato ilícito. Na descriminalização, a ação ainda pode ser considerada como ilícito civil ou administrativo, passível de sanção nestas esferas caso fosse legalizada. O uso da maconha deixaria de ser um ato ilícito e obedeceria a leis específicas sobre isso. Ao consumo em locais públicos segue proibido. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que a instituição critica o uso de drogas e acredita que são necessárias políticas públicas para o combate ao consumo de substâncias ilícitas. Despenalização já existe. Conforme entendimento do STF durante o julgamento, o porte de maconha para uso pessoal já estava despenalizado no Brasil desde 2006. Quando foi promulgada a Lei de Drogas, despenalizar significa substituir a pena de prisão por punições de outra natureza, ainda dentro da esfera criminal. O usuário, por exemplo, é advertido sobre os efeitos do uso da maconha. Além de ser obrigado a prestar serviços comunitários e participar de programas educativos, o Brasil ainda está muito longe de legalizar a maconha. Para que isso aconteça, são necessários a criação de novas leis e uma legislação que regularize a venda e o consumo da erva. Neste caso, trata-se de prerrogativa do Congresso e não do STF. Usuário X traficante, o que vai definir se a pessoa tem porte e não está vendendo droga para outros é a quantidade que ela está carregando. Nesta quarta-feira, o STF definiu o limite de 40 gramas para diferenciar se uma pessoa está portando a maconha para consumo ou, como traficante, não está liberado. O que dizem os ministros? Não se está liberando o uso em locais públicos, até porque o porte para uso é diferente do uso, explicou durante a sessão de terça-feira o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não estamos liberando o uso em lugar nenhum, apenas não estamos punindo pelo caso de levar. Nesta quarta, 26, Gilmar Mendes disse que o julgamento da corte não foi liberação geral, se trata apenas de separar o traficante daquele que é apenas usuário. Não se trata de uma liberação geral para recreio ou coisa do tipo. Gilmar Mendes, mesmo com a descriminalização do porte para uso pessoal, o consumo de maconha no Brasil continua proibido em locais públicos, como esclareceu o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Por ser ilícito, não pode ser consumido em local público. Pressão funcionou. Posição dos ministros foi considerada conservadora, segundo o advogado. Houve uma autocontenção demasiada. A pressão da extrema-direita funcionou. O Congresso atropelou o STF e intimidou a Corte, disse o diretor do Justa. Na noite de terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, criticou a decisão e disse que a descriminalização por decisão judicial é invasão à competência do Legislativo. A decisão do STF sobre a descriminalização trata de um modelo de segurança pública do país, mas infelizmente, não toca nos pontos nevrálgicos. O que tem que mudar é a atuação da polícia e do sistema de justiça. Cristiano Marona, diretor da plataforma Justa, discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco,
presidente do Senado como votaram os ministros votaram a favor da descriminalização do porte de maconha Gilmar Mendes Luiz Roberto Barroso Edson Fachin Rosa Weber. Quando ainda era ministra, por causa disso, seu sucessor, Flávio Dino, não votou Alexandre de Moraes Dias Toffoli. Mas para que não se restrinja apenas a maconha, Luiz Fux Carmen Lúcia votaram contra a descriminalização do porte de maconha Cristiano Zanin. Mas que o usuário não seja preso, André Mendonça Cássio Nunes Marques. Mas que o usuário não seja preso.